Quem faz a oração hoje? Quem está inspirado? Mestre Jesus, farol de nossas vidas, vós que há mais de 2000 anos nos destes o exemplo do amor, da humildade, da perseverança no bem, aqui nos encontramos, para que aprendamos ainda mais por meio do seu evangelho de amor, porque esquecemos ou não quisemos te ouvir no passado e agora temos esta oportunidade. Que as nossas mentes, os nossos corações possam estar abertos, analisar as forças dos espíritos amigos que também estudam conosco, que nos ajudam, que torcem e velam por nós para que caminhemos na estrada do bem, descortinando as nossas dificuldades que ainda possuímos dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser o teu exemplo vivo aqui na terra, junto aos nossos. Que a tua paz, que o teu amor reine em todo o planeta. Em especial, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, mas que vós também vela por eles. Permaneça conosco, te agradecemos por tudo e que assim seja. Bom, beleza, então vamos lá. Em caráter complementar ao Evangelho, a gente trouxe o resumo do capítulo 24 do Livro dos Médiuns, que trata da identificação dos espíritos, certo? Porque entre os espíritos existem os falsos cristos, os falsos profetas. Espíritos muitas vezes hipócritas que se disfarçam com boa linguagem para nos enganar. Certo? Certo. Então vamos lá. E isso ocorre muitas vezes, com muito mais frequência, fora da reunião mediúnica, né? Basta ler lá o livro Os Missionários da Luz. Na reunião mediúnica, às vezes os espíritos que nos importunam, eles não participam, eles não têm acesso à reunião mediúnica. Eles podem ter acesso a, digamos assim, aos estudos coletivos. É permitido que eles entrem. Mas nas reuniões mediúnicas, não. Por isso que eu me preocupo muito mais quando a gente sai da casa espírita do que quando a gente está nela. Então vamos lá. A identificação absoluta de quem é aquele espírito que está comunicando, em caráter absoluto, identificar quem ele é, não passa de uma questão secundária e sem uma importância real. E muitas vezes é impossível fazer uma identificação desses espíritos, principalmente das personalidades antigas, as quais nós não conhecemos, né? E aí, nesse caso, limitar-nos-emos a uma apreciação puramente moral. Julgamos os espíritos como julgamos os homens. Como? Pela linguagem. Se algum espírito se diz Fenelon, né, no francês, temos aprendido aí com a Malu, Fenelon. Comigo não. Mas que ele se comunica com uma linguagem trivial, uma linguagem pueril. Então não é ele, né? Agora, se diz coisas dignas de Fenelon, ou se este as aprova, então existe uma probabilidade, pelo menos moral, de que seja ele, né? Mas não existe uma possibilidade de uma identificação real. Só como já falamos, isso é uma questão acessória. Se o espírito que vem só diz coisas aproveitáveis, não importa o nome dele, né? Porque muito frequentemente os espíritos que se elevam, as características específicas das suas personalidades se apagam.
como é o caso dos espíritos superiores e dos espíritos puros. E aí, nesse caso, o nome é insignificante, porque as características específicas das personalidades que eles tinham antes se apagam. Lembrando também que eles formam grupos ou famílias conforme as suas semelhanças. Como são muitos espíritos no universo, muitos espíritos, a maioria não tem nome para nós. Assim, alguns pegam nomes de personalidades que viveram aqui na Terra, porque deles precisamos nós, os homens, para a fixação das ideias e para nos inspirar uma maior simpatia. O espírito que aparece, se diz São Pedro, pode ser ele, ou alguém da família a que ele faz parte. Alguém do mesmo grau evolutivo de São Pedro, ou ainda um enviado seu. O nome, então, é uma questão secundária, e se declarado, é indício da categoria, indício, não prova, da categoria a que pertence. Diferente é o caso do inferior, que toma um nome respeitável para dar maior credo às suas palavras, e isso ocorre com muita frequência, com muita frequência. Daí toda precaução jamais será exagerada, para que evitemos a fascinação que nos leva muitas vezes a aceitar as ideias mais ridículas. O que interessa sempre, então, é o ensino que proporciona. Se é bom o ensino, pouco importa o nome. Agora, não é o caso quando se trata de comunicações íntimas, em que o espírito que se comunica é alguém conhecido nosso, de nossa relação íntima, pois aí precisamos saber se o espírito desejado, que nós desejamos que se manifeste, é realmente o que veio atender. É mais fácil a identificação do espírito que, digamos assim, desencarnou há pouco tempo, contemporâneo nosso, de hábitos e características conhecidas. É muito mais fácil identificá-lo, porque esses hábitos não foram abandonados. E esses hábitos são sinais seguros de identidade. Porém, nós não devemos, neste caso dos espíritos mais íntimos, pedir provas de que sejam efetivamente eles. Porque eles podem se magoar, né? Então, devemos evitar o pedido de provas. Agora, eles podem, e frequentemente dão, espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade, através das características da linguagem, das palavras familiares que eles comumente falam, da citação de fatos e de outras particularidades da vida. As provas também podem ocorrer com sem número de circunstâncias imprevistas. Devemos, pois, nestes casos, esperar essas provas sem as provocar. No caso de um espírito se tornar suspeito, você suspeita, assim, que eu acho que não é muito verdadeiro, não. Um meio de identificá-lo consiste em fazer que ele afirme, em nome de Deus onipotente, que ele é realmente quem ele diz ser. Comumente, muitos espíritos recuam diante da possibilidade de cometer um sacrilégio. Então, eles começam assim: afirmo em nome de... Aí não consegue falar a palavra Deus. E aí, neste caso, se manifestam com algum grau de raiva. Se é uma psicografia, pode riscar o papel, quebrar o lápis. Mas os hipócritas muitas vezes contornam essa frase. Eles dizem assim: afirmo que digo a verdade. E você disse:
afirme em nome de Deus que você é o fulano. Não, aí ele diz, afirma em nome da verdade. Ou, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem fala. Agora, tem outros espíritos menos escrupulosos que juram tudo. E jura, fala exatamente a fala que você pediu para falar. Tem menos escrúpulos, né? Então, um exemplo foi o caso que Kardec constatou, que um espírito afirmou a um determinado médium que acreditou que ele era Deus. Kardec evocou o espírito e diga assim, que o evocou, não, eu não sou Deus, mas disse com ar, né? Não sou Deus, mas sou seu filho. Com ar tal que Kardec levou a perguntar, então você está dizendo que você é Jesus? Mas Jesus é elevado demais para aplicar um subterfúgio. Afirmas, em nome de Deus, que és o Cristo? Perguntou Kardec. Não sou Cristo. Sou uma das suas criaturas. Então a gente vê um bom percentual vão recuar diante do sacrilégio de se afirmar em nome de Deus, que são alguns espíritos. Outros não. Então, se há a afirmação, isso ainda continua como uma presunção, não como uma prova, né? Também existe a prova por semelhança de caligrafia, por semelhança de assinatura, mas isso não é suficiente, pois há falsários no mundo dos espíritos. Agora, se essa prova da caligrafia, da assinatura, vier aliada a determinadas circunstâncias, então, digamos, adquire maior valor e talvez seja, então, verdadeira a afirmação. Mas a melhor de todas as provas está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Imagina que aquele espírito venha falar algumas coisas específicas que só pessoas da família conhecem, só pessoas que eram mais íntimas dele conhecem. Então, aí sim, né? Circunstâncias fortuitas. Há, no entanto, espíritos que querem imitar a linguagem. Percebe? Então, muitos, desejando imitar, por exemplo, a linguagem do Cristo, falam, em verdade vos digo. Mas, se no meio daquela fala existem recomendações pueris, recomendações ridículas ao lado de máximas, você não pode se deixar enganar. Então a coisa não é verdadeira. E eles têm a intenção de nos fascinar, né? Então o médium precisa ter toda a perspicácia, precisa ter toda a ponderação para separar o que é a verdade do que é a mentira. Quanto mais elevado o nome, maior deve ser a desconfiança, né? Muitos médiuns têm, principalmente fora da casa espírita, um determinado intercâmbio apócrifo. E os espíritos se comunicam afirmando-se Jesus, afirmando-se Maria, ou se afirmando alguns dos santos mais venerados. Beleza? Uma outra coisa, então, foi a identificação de quem é o espírito. A outra coisa é distinguir o bom do mal. E essa é uma questão capital. Sabermos se o espírito é bom ou se ele é mau, em que grau ele está da escala espírita, né? A questão 100 a 103 do Livro dos Espíritos. É pela linguagem que se reconhece o bom, pois a linguagem guarda sempre relação com o grau de elevação a que chegou o espírito. Os espíritos superiores só dizem coisas boas e nunca as dizem numa linguagem trivial. Assim, se há naquela comunicação, demorou lá 5 minutos, aquela comunicação, se há uma única expressão que denote baixeza, trivialidade, é sinal indubitável, sem dúvida, de inferioridade. Principalmente se o conjunto da comunicação chocar o que é mais convencional do bom comportamento. Assim, basta o diálogo de algum tempo para se ter essa apreciação. Os espíritos
elevados, eles sempre se manifestam com bondade, com benevolência, jamais se manifestam com ódio, lamentam as nossas fraquezas, criticam os nossos erros, porém sempre com moderação, sem azedume, sem rancor, sem má vontade. Assim, todas as vezes que na linguagem se denota uma falta de bondade, uma falta de benignidade, então, essa comunicação que às vezes nos critica, mas sem moderação, sem bondade, ela não emana de um espírito bom. Também a inteligência não é um sinal seguro de superioridade, porque, infelizmente, a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito ele pode ser bom, pode ser afável, mas com conhecimentos limitados. Outro pode ser inteligente, pode ser instruído e muito inferior em moral. Nem sempre se obtém a verdade do homem sábio em certa especialidade na Terra. Certo? Então, digamos, uma pessoa era muito inteligente na área da medicina. Ele desencarnou. Nem sempre se obtém a verdade do homem que foi sábio em certa especialidade na Terra. Os desencarnados, em pouco tempo, ainda carregam preconceitos terrenos, sem se libertar dos sistemas, e eles podem ver com menos clareza. Não é uma regra absoluta essa informação, mas acontece. Com o exame de todas as comunicações de forma cuidadosa, de forma escrupulosa, investigando com minúcias a informação, rejeitando tudo que seja contrário à lógica e ao bom senso, levaremos os espíritos mentirosos ao desânimo, e eles se retirarão convencidos de que não nos podem enganar. Este é o único meio, porém ele é infalível. Qual é esse meio? A crítica rigorosa. Os bons espíritos, eles não se ofendem com essa crítica rigorosa. Pelo contrário, eles a aconselham, pois eles não temem o exame. Só os espíritos maus se ofendem e têm a crítica, né, por receio. E por esse receio em si, já provam o que são. Uma mensagem de São Luís foi o seguinte: qualquer que seja a confiança que se tenha nos espíritos que presidem os vossos trabalhos, nós devemos pesar, meditar. Então, você não vai decidir se aquela mensagem é verdadeira ou falsa dando uma lida rápida. Tem que pesar, meditar, submeter à razão mais severa todas as comunicações recebidas e não deixar de pedir explicações, as explicações necessárias para formar uma opinião segura, sempre que um determinado ponto da mensagem parecer suspeito, é uma coisa, parecer suspeito, parecer duvidoso ou parecer obscuro. Então, o meio para se reconhecer os espíritos é o seguinte: bom senso. E você não vai fazer, às vezes, uma análise rápida para saber se a mensagem é boa ou não. Tem que ter bom senso. E, para isso, não existe fórmula. E se algum espírito quiser trazer alguma fórmula, já demonstra que não é superior. Também se pode perceber os espíritos pela linguagem e pelas ações. Ações, se ele se comunica no médium, né? E os sentimentos que inspiram no médium vai levar o médium a determinados movimentos involuntários, a um grau de agitação tal. Os bons espíritos só dizem e só fazem o bem. Portanto, tudo que é meio duvidoso, que não é bom, que não tem uma finalidade útil, então não provém dos bons espíritos.
A linguagem dos espíritos superiores, ele é sempre uma linguagem digna, uma linguagem nobre, uma linguagem elevada, sem trivialidade. Sempre também com simplicidade, com modéstia, sem se vangloriarem do seu saber ou da sua posição. Agora, na linguagem dos espíritos inferiores e vulgares, há sempre paixões humanas. Existe baixeza, presunção, arrogância, intimidação, aspereza, e aí você pode concluir que se esse espírito traz um nome venerado, admirado por nós, mas que tem alguma presunção, tem arrogância, tem alguma intimidação, tem acrimônia, então é um espírito inferior e é uma mentira aquela informação que trazem. Também não se deve analisar se o espírito é superior ou inferior pela forma da letra ou pelo estilo. Isso não serve para analisar a qualidade do espírito. Você tem que sondar o íntimo, você tem que sondar as palavras, sem uma ideia preconcebida. E se não há lógica, não há razão, não há prudência, né? Então a origem não é boa, mesmo que traga um nome respeitado. A linguagem dos elevados, dos espíritos elevados, vários espíritos elevados, a linguagem deles é sempre idêntica. Quanto à forma e quanto ao fundo, ou pelo menos quanto ao fundo. É a mesma mensagem, os espíritos superiores, eles sempre dão a mesma mensagem. Pode ser uma mensagem, pelo menos idêntica quanto ao fundo. Pode ser uma mensagem mais desenvolvida, conforme a necessidade, conforme as circunstâncias, conforme no momento a facilidade para que eles se comuniquem. De forma que duas mensagens, duas comunicações com o mesmo nome, mas elas são contraditórias, uma delas é apócrifa. Os bons só dizem o que sabem. Eles se calam ou confessam não saber um determinado assunto. Então fala logo de frente, assim, fala logo, não, eu não sei nesse assunto, eu vou expressar uma opinião, mas não é uma opinião fechada, e ela é uma opinião minha particular. Então eu creio que seja essa a direção da comunicação. Ou diz lá o que não sabe. Os bons fazem isso. Os maus, eles falam com toda firmeza, sem se preocupar com a verdade. Diz toda espécie de disparate contrário até à própria ciência, contrário ao bom senso. E isso é fraude. Certo? Então, atenção, os bons, quando é um assunto que eles não sabem, não sei esse assunto. Com relação à predição do futuro, se os espíritos falam com precisão de fatos que não podem ser conhecidos por nós, aqueles fatos, mas se falou com precisão de fatos que não podem ser constatados, são espíritos levianos. E os bons, eles podem até fazer que nós pressintamos o futuro, mas nunca com fixação de datas. Portanto, toda comunicação com época determinada, isso é indício de mistificação. Os espíritos superiores, eles são sempre simples, sem serem prolixos, quer dizer, não é cansativo. O estilo conciso, sem excluir a poesia. Uma mensagem clara, uma mensagem inteligível a todos. Dizem muito com poucas palavras, porque eles sabem empregar as palavras com exatidão. Agora, os espíritos inferiores, os pseudos sábios, ele tem uma linguagem afetada. Eles se manifestam de forma muito enfática e, frequentemente, as ideias deles são vazias. Tem uma pretensão ridícula, às vezes, é obscura e sem profundidade.
Os bons espíritos, eles nunca dão ordem, nunca têm uma mensagem impositiva. Eles só aconselham, e se não são ouvidos, eles se retiram. Agora, os espíritos maus, eles são sempre autoritários. Eles ordenam, eles querem ser obedecidos. E eles não se afastam, haja o que houver. São exclusivistas, são imperiosos e querem ter o privilégio da verdade. Exigem fé cega. Portanto, eles nunca dizem para nós, reflitam, para não serem desmascarados. Os bons espíritos, eles não elogiam. Os bons espíritos, eles não elogiam, eles não lisonjeiam. Eles aprovam o bem com reserva. Agora, os maus, sim. Os maus elogiam. Eles querem estimular o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade. Exaltam a importância pessoal de determinada pessoa a quem eles querem conquistar. Os espíritos superiores desprezam a puerilidade das formas. Eles não estão preocupados com a forma. Agora, os espíritos vulgares, eles se importam com os mínimos detalhes mesquinhos de tudo. Toda prescrição, então, muito minuciosa, é indício de inferioridade, de mistificação, mesmo que o nome seja relevante. Devemos também desconfiar daquelas mensagens que trazem nomes estranhos, nomes ridículos, principalmente se querem se impor. Desconfiar também dos que apresentam com facilidade a comunicação com nomes venerados. E a gente vê, às vezes, tem nomes estranhos aí, né? Quando começou a pandemia, surgiu muita mensagem, um espírito com nome esquisito. E também desconfiar da mensagem logo no começo, eu sou São Paulo. Desconfiar dos que apresentam com facilidade os nomes venerados. É aqui que o controle deve ser mais severo, porque muitas vezes a ideia é lisonjear a vaidade do médium e para conduzi-los a, muitas vezes, questões ridículas. Os bons, eles são muito conscienciosos, escrupulosos, cuidadosos, né? Com relação aos conselhos que dão. E sempre esses conselhos têm uma finalidade útil, uma finalidade séria. Então, tudo que não tem esse caráter, quer dizer, é útil essa mensagem? Ela é séria? Essa mensagem tem uma finalidade útil para nós? Ela é uma mensagem cuidadosa? Se não é, então já desconfia. Os espíritos bons, eles falam com reserva de todo assunto que pode comprometer-nos. Eles repugnam desvendar o mal. Agora, os espíritos maus e levianos, eles se comprazem em expor os nossos defeitos. Os bons, eles atenuam o erro, quer dizer, vai falar daquele erro? Não, ele vai tentar atenuar aquele erro. E eles pregam sempre a tolerância. Os maus não. Eles vão exagerar os nossos erros. Mesmo falando para nós, ou falando de nós aos outros. Vão exagerar o erro que tenhamos cometido. Sopram sempre discórdia, então eles querem nos separar. Sopram sempre insinuações desleais, insinuações traiçoeiras. Então, toda espécie de conselho, se ele não está de acordo com a mais pura caridade evangélica, então não provém dos espíritos superiores. Se ela não é uma mensagem de bom senso, se ela é contrária às leis da natureza, então vem de um espírito atrasado, pouco digno de confiança. Às vezes, a ação dos maus sobre os médiuns, ela é uma ação violenta.
que os faz ter movimentos bruscos, movimentos intermitentes, uma agitação tanto febril, convulsiva, sem calma e sem doçura. Então, pelo movimento dos médios, você já sabe se o espírito é superior ou não. E também os maus, eles excitam desconfiança, rancor, má vontade contra, às vezes, espíritos ou pessoas boas, porque eles têm dessas pessoas elevadas antipatia. Então, eles vão, digamos, influenciar outras pessoas para que desconfiem dessa pessoa boa, para que tenham rancor com relação a ela, para que tenham má vontade. Principalmente aqueles espíritos que aquela pessoa que os pode desmascarar. Eles têm aversão a essas pessoas. Eles inspiram os maus, né, com sofisma, com sarcasmo, com injúria contra pessoas boas. Outro ponto, ideias terrenas, preconceitos, predileções, ou seja, gostos, manias. O espírito vem com um determinado gosto, uma mania, uma ideia terrena, então eles não são elevados. Se têm ostentação do conhecimento, não são superiores. Os elevados, eles, nas suas comunicações, sempre têm uma pureza inalterável de sentimentos. E os inferiores, muitas vezes, eles têm leviandade. Eles querem brincar. O gracejo, as mensagens que há algum grau de humor dos espíritos superiores, sempre é algo fino, é algo sutil, nunca é trivial. Agora, os zombeteiros, eles têm uma sátira mordaz para ferir. Portanto, essa sátira mordaz, a gente pode sempre aproveitá-la, porque ela é útil, ela é oportuna. Vai falar de defeitos nossos, portanto, a gente pode se corrigir pela sátira mordaz dos espíritos zombeteiros. Devemos, então, ter sempre um estudo muito cuidadoso das mensagens com relação à questão moral. É por aí que nós reconheceremos a natureza do espírito que as comunica. Para julgar os espíritos ou para julgarmos os homens, tem um critério anterior. É que nós devemos saber julgar a nós mesmos. Muitos dos homens, eles tomam as suas opiniões pessoais pela medida do que é bom e do que é mal, do que é verdadeiro, do que é falso. E tudo que lhe contradiz a sua própria opinião pessoal é, então, o mal. Eles não suspeitam, esses homens, que lhes falta uma retidão de juízo. Ora, então você só pode analisar se a mensagem é boa ou má, se você primeiramente sabe analisar a si mesmo. Porque se a gente tomar as nossas opiniões por parâmetro da mensagem ser certa ou errada, da mensagem ser boa ou ser má, falta uma retidão de juízo. Não vão poder analisar a mensagem. Os espíritos superiores jamais se contradizem, só falam o que é aproveitável. Tem o bem por preocupação única e sempre analisam sem paixão. O conhecimento científico, ele não é um sinal de elevação dos espíritos. Porque muitas vezes os espíritos semi-evoluídos, semi-perfeitos, semi-imperfeitos, são mais temíveis que os espíritos maus.
Porque esses espíritos semi-imperfeitos, eles podem combinar astúcia, orgulho e inteligência com intenção de se impor. E então eles entravam à marcha do espiritismo. E esse ponto de espíritos semi-imperfeitos, que tem inteligência, tem, porém tem também astúcia e orgulho, tem, e eles estão desejando se impor, trazendo verdades, meias verdades, eles podem ser mais temíveis que os maus. Eles entravam à marcha do espiritismo. E esse ponto exige grande estudo. A gente não vai desentranhar aquela mensagem, separar a boa parte da parte ruim, sem um grande estudo e sem a concentração de toda a atenção para diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Muitos espíritos protetores, eles não têm nome na Terra, razão pela qual não declaram, muitas vezes, nenhum nome. Às vezes tomam de algum que nós respeitamos. O interessante desse capítulo é o seguinte, que Kardec, percebendo os espíritos, as comunicações, ele foi escrever tudo a respeito do que ele próprio analisou. Mas por bom senso que ele fez no final, ele começou a fazer perguntas, acho que é Espírito São Luís, para que ele trouxesse algo a mais, para que se pudesse detectar algo a mais ou que se confirmasse aquilo que ele já havia percebido. Então, esse capítulo se desenvolve dessa forma. João, você pode repetir no final o capítulo para nós deixar gravado, que eu não lembro se no início... Pode repetir o capítulo do Livro dos Médiuns? 24. 24. Capítulo 24. Obrigada. Então, esse ponto é bastante interessante, porque ele tirou da sua própria observação muito profunda e depois ele fez perguntas para confirmar aquilo que ele havia percebido ou trazer algumas coisas novas, né? Mas a maioria é tudo confirmação. E a gente já está nessa parte final em que ele faz perguntas. Então, ele já tinha percebido isso, ele inferiu, e os espíritos confirmaram. Muitos espíritos protetores não têm nome na Terra, razão porque não declaram nenhum. Às vezes tomam algum nome daquelas pessoas que viveram na Terra e que nós respeitamos, para se dizer como nossos protetores. Agora, se o espírito mal toma algum desses nomes, aí é uma fraude. Agora, não é o caso de fraude se esse espírito protetor é da mesma categoria daquele que nós, né, respeitamos. Porque existe uma analogia de pensamentos entre ele e esse respeitado. Porque não dá para imaginar que esses espíritos tenham milhares de protegidos. Agora, sim, os espíritos muito elevados podem ter centenas de encarnados sob a sua tutela. E se ele é evocado, um espírito superior evocado, se ele pode vir, ele vem. Vem mesmo. Se ele não vem, se ele não pode vir, ele manda. Ele envia um mandatário. Se nós não fôssemos imperfeitos, não teríamos em volta de nós, senão os espíritos bons. Se nós somos enganados, devemos nos queixar, senão de quem? De nós mesmos. Mas essas comunicações servem de prova para o discernimento, de perseverança, e para que nós saibamos diferenciar o que é a verdade do que é o erro. É uma necessidade que temos da experiência. Espíritos pouco adiantados, mas que eles tenham boas intenções, mas eles não são evoluídos. É tipo a gente, certo? Então, ele não tem muita evolução, mas ele tem boa vontade, tem boa intenção. Ele tem desejo de progredir. Eles não são designados para subir
para substituir os espíritos superiores nos centros espíritas sérios quando é para ministrar um ensino geral. Mas eles são designados para as comunicações de pouca importância e que sejam pessoais. As comunicações são boas, porém marcadas com sinais de inferioridade. Eu já ouvi muito isso. A mensagem é boa, mas com certeza essa mensagem, esse espírito está em treinamento. Muito na reunião mediúnica, já vi isso muitas vezes. Dá para você perceber que ele está numa espécie de treinamento, porque a mensagem é boa, mas tem marcas de inferioridade. O centro espírita é sério, não é um ensino geral, ele é uma comunicação de menor importância e ela tem caráter pessoal. Mas, agora, Júnior, quando... mas às vezes é muito comum, nesse caso, eles carregarem sinceridade, né? Às vezes o próprio espírito já fala, olha, eu já tive em situações e tal, e aí ele narra sucintamente, hoje eu já estou ingressado assim, e aí ele traz a mensagem, mas ele já posiciona o grupo, né? Às vezes acontece isso, né? Muito comum também. E às vezes, se ele não posiciona o grupo, dá para você perceber. Se a gente refletir bem, dá para a gente perceber. Aí você já pensa, eita, esse espírito está em treinamento. Agora, quando o assunto é de caráter geral, de maior relevância, aí esses espíritos em treinamento não substituem os espíritos superiores. Aí os superiores, eles mesmos querem dar as mensagens, beleza? Sim. Então, vamos lá. Comunicações, às vezes, que contêm máximas, mas também tem algumas coisas assim, pueris, algumas coisas um tanto até ridículas, entremeadas das máximas, é porque lá estão presentes os superiores e os inferiores simultaneamente? Não. Os espíritos maus também se metem a enunciar sentenças, né? Mas eles não têm o alcance do significado daquilo que eles falam. Semelhante a muitos homens que repetem sentenças máximas de Jesus, mas não tem uma clareza muito da finalidade, da profundidade daquilo que dizem. Só a uniformidade constante das boas comunicações indica a presença dos bons espíritos. Quer dizer, se, por exemplo, vem o Emmanuel, escreve um livro pelo Chico, você já vai deduzir que ele é bom? Não. Você vai ter que observar uma continuidade, uma frequência constante das boas comunicações para você dizer se aquele é um espírito bom. É como as comunicações de Bezerra, né, João? Como as comunicações de Bezerra. Constante, né? Tem uma uniformidade e parece que sempre ele utiliza das mesmas, não é mesmas palavras, lógico que não, mas tem o começo e o fim a gente sabe distinguir que é Bezerra, né? E ele sim, às vezes ele usa algumas palavras, né, idênticas na comunicação dele, que a gente já começa a ter um intuito de notar que é Bezerra. Porém, também os inferiores, eles captam isso, não são bobos. E eles muitas vezes querem falar como Bezerra fala. E aí você vai ter que se debruçar mais para saber se aquilo é verdadeiro ou é falso. Sacou? Como vai dizer aqui no final assim, mas os espíritos inferiores não, às vezes não imitam o pensamento dos superiores? Imitam. É como o teatro que quer imitar a natureza. Às vezes, por exemplo, num dia eu recebi uma comunicação que era de um espírito superior. Nunca eles vêm elogiar. Vêm, né? Ou mostrar que o alívio vai chegar, ou mostrar que a gente pode cair, ou mostrar com reserva no que é aquilo que a gente errou. E dada aquela comunicação do superior, às vezes o inferior vem no dia seguinte e faz uma paráfrase, uma paródia, não vou nem uma paráfrase. Fala aquela mesma coisa de forma
de forma sarcástica, de forma, entendeu? Assim, criticar. A mesma coisa numa paródia, faz uma brincadeira daquela comunicação. Então, vamos Júnior, lá. você Sim. comentou sobre erro de sistema. Lá no Livro dos Espíritos aparece esse erro de sistema, o que é o Espiritismo também aparece o erro do sistema. Esse erro do sistema, por exemplo, você é católico, então você tem acesso a determinadas literaturas. E aí você estuda numa determinada direção, mas o sistema te induziu ao erro. É assim que a gente deve interpretar esse erro de sistema? Não só relativo às questões religiosas, como, por exemplo, assuntos políticos ou outros assuntos mesmo de natureza científica. Então, algum homem que tenha sido até, de certa forma, notável numa determinada área do conhecimento, né? Na área da medicina, por exemplo. Aí ele desencarnou faz pouco tempo, mas então vamos chamar o tal espírito, porque ele é um espírito evoluído, ele vai trazer sempre uma boa mensagem. Não. Ele pode, sobre um outro assunto, agora, por exemplo, de natureza religiosa, se manifestar com a ideia que ele fazia prévia daquele assunto e que não é tão evoluída. Então, ele vai trazer a ideia sistemática que ele tinha com relação àquele assunto, e você não, sem assim uma ideia do que diz Kardec, pode assumir aquela ideia como verdadeira, e ela nem evoluída é. Então, Porque nesse sentido. Ele pode ser um cientista, mas espiritualmente ser um analfabeto, né? É isso. Resumiu bem. É isso aí. É isso aí. Com relação às questões religiosas, se a gente perceber o livro de Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver que como os espíritos superiores tratam aqueles que são católicos, que, digamos, efetivamente são católicos ali em caráter fervoroso. Eles são crianças espirituais, com ideias um tanto vinculadas até alguma espécie de mitologia. Vê lá o desencarne do espírito da pessoa chamada Cavalcante. As colocações que ele fala, André Luiz fala literalmente assim, são como crianças espirituais. Então, ele só queria ser... Ele, primeiro, que ele fez coisas boas, principalmente para fora de casa, mas em casa ele não fez coisas boas. Mas ele praticava bastante o bem, porém ele não tinha estudo, então ele não desenvolveu o lado mediúnico para ter algum contato com o mundo espiritual. Então ele vai realizar o desencarne, como ele foi alguém que fez boas coisas, ele tem uma proteção nesse processo de desencarne dele. Mas ele tem muito medo de desencarnar. Ele não sabe se ele vai para a região superior, porque ele também não tratou a família bem, né? Porque ele queria que a família o acompanhasse nas atividades fora de casa. A família dele até chamava ele de padre sem batina. Então, digamos assim, mas então dentro de casa ele não tinha um grau de compaixão, por isso a mulher dele se separou dele e tal. Enfim, mas ele faz muitas perguntas pueris, muito infantilizado com relação ao conhecimento espiritual. E deu trabalho pra caramba para fazer o desencarne dele. Ou seja, com um pouco de estudo, poderia ter uma encarnação muito mais efetiva, muito mais proveitosa, né? Exato. E o processo de desencarne dele também. Poderia. Então, vamos lá. Então, se a mensagem é entremeada de coisas boas e ruins, não é que ali estão superiores e inferiores. A mensagem é do inferior. Porque o inferior repete também as sentenças, as máximas evangélicas, né? Só a uniformidade e constância mostra que
a presença dos espíritos bons, porque diante da presença dos bons, os maus se afastam. Agora, a indução nossa ao erro não significa que essa indução provém sempre de um espírito inferior. Pode ser um espírito bom, um tanto ignorante, e que teve boa fé, né? Agora, se esse espírito, depois de um determinado prazo, adquire consciência de que ele não conhece, de que não carrega conhecimentos, que carrega alguma consciência da sua ignorância, ele passa a dizer somente aquilo que ele sabe. É exatamente. Tudo que eu estou falando aqui, digamos assim, eu gosto muito de me ater a algum grau de literalidade das coisas. Geralmente, dificilmente, vocês vão ouvir eu falar palavras minhas. Quando isso acontecer, eu mesmo digo. Vocês sabem. Então, a comunicação falsa, também a comunicação falsa, nem sempre é uma intenção maléfica. Nem sempre. Pode ser de um espírito leviano que ele tem apenas a intenção de se divertir. Do engano que nos causa, ele não tem uma intenção má, ele tem uma intenção de se divertir às nossas custas. Também aquilo que nós falamos aqui, ó. Os espíritos podem tomar uma aparência falsa de determinadas pessoas, né? E isso é um instrumento de lição para o médium vidente, para aqueles que veem os espíritos. Tanto quanto as outras mensagens, se afastam das boas características dos espíritos superiores, é uma lição para o médium audiente, para o psicofônico, né? Então, aí a pessoa diz, João, meu marido está fazendo tudo errado. Cuidado. Porque os espíritos superiores, eles jamais vêm mostrar os erros alheios, eles querem corrigir os erros alheios com relação às próprias pessoas, e eles nunca têm a intenção de causar discórdia. Então, vamos lá. Esses, então, espíritos que tomam a aparência de alguém, eles enganam a depender de quem é o médium. Se tem estudo, se não tem estudo. Os homens sérios e os homens estudiosos, eles estão menos sujeitos a serem enganados do que os outros. Porém, todos nós temos sempre pontos fracos que podem atrair os espíritos zombeteiros. E muitas vezes alguém que se julga forte não é. E nós devemos sempre desconfiar do nosso orgulho, uma coisa, o orgulho, ou dos nossos pré-conceitos, os conceitos prévios que nós tenhamos. Essas são duas causas de queda, mesmo para as pessoas sérias e estudiosas, porque os espíritos lisonjeiam as suas manias. Agora, mesmo da comunicação dos maus espíritos se pode colher ensino, porque a gente pode colher ensino mesmo das piores coisas, e nós devemos, então, saber colher. Então, existem as comunicações de todos os tipos, para que nós saibamos diferenciar os bons dos maus espíritos. E diz lá, e também para servir de espelho para os homens. Quer dizer, a gente tem que... o que é para servir de espelho. Você tem que se incluir algum ponto aqui nas comunicações não elevadas. Nós temos que nos incluir. Olha, estou meio mal nisso aqui. Vou me corrigir. Então, os maus podem gerar intriga, podem gerar desconfianças infundadas. Daí a necessidade de vigilância. Os superiores são sempre prudentes, são sempre reservados para censurar. Não falam mal e advertem com cautela. Se quiserem que duas pessoas não se vejam, elas provocam algum incidente para uma separação natural entre eles. Então, a linguagem que gera uma desconfiança de alguém, uma discórdia de alguém,
essa ideia é sempre proveniente de um espírito mau, seja qual for o nome que ele use. Assim, receber com reserva também a comunicação que digam mal de nós mesmos, principalmente quando o bom espírito, com relação àquilo, falou boas coisas. Então, nós devemos, das comunicações que recebemos, guardar só o que seja belo, o que seja grande, o que seja racional e o que seja aprovado pela consciência. Nós temos sempre um juízo para apreciar as comunicações. E existem sinais nessas comunicações que não nos permitem equívoco, apesar de que algumas exigirem uma certa meditação prolongada e detalhada sobre aquilo, né? Os superiores, eles podem impedir que os espíritos maus tomem nomes falsos, mas existem espíritos que são obstinados, que resistem a todas as pressões. Também os espíritos superiores podem se interessar mais por uma pessoa do que por outra. E essa, por quem eles mais se interessam, eles podem preservar da mentira contra os espíritos enganadores. E isso não é uma parcialidade, é justiça, porque os espíritos bons se interessam pelos que usam, que buscam frequentemente usar do critério do discernimento e trabalhar seriamente por se melhorarem. Então, vê que se a gente não trabalhar seriamente para nos melhorarmos, esses espíritos podem se afastar de nós. Agora, não importa o defeito que tenhamos, se nós estamos trabalhando seriamente para nos melhorar e buscando discernir, usar com critério a nossa razão, e aí somos mais ajudados, somos preferidos em relação a outros que não fazem isso. Por isso recebe ajuda. Eles não perdem tempo com aqueles que não lhes ouvem ou acham a mensagem bonitinha, mas não tiram utilidade. Não há fórmula para afastar os espíritos enganadores. É preferível a oração a Deus. Os espíritos inferiores, eles podem imitar o pensamento, como o teatro imita a natureza, a Ayana. Só o estudo atento permite que não sejamos enganados. Porém, diz Kardec, é preciso ter olhos de mercador de diamante para diferenciar a verdadeira da falsa comunicação. Se não sabemos diferenciar a falsa da verdadeira comunicação, devemos ir ao lapidário, alguém que consiga. Há necessidade de modéstia nossa para reconhecermos a nossa incapacidade e muitas vezes não confiarmos em nós mesmos. O orgulho pode nos levar ao amargor. Os espíritos enganadores, eles sabem perfeitamente a quem se dirigem. E, às vezes, há pessoas simples de pouca instrução que são mais difíceis de serem enganadas do que as pessoas astutas e sábias. Muitas vezes, pelo lado do orgulho, os espíritos fazem de nós o que querem. Todo sinal de comunicação de inutilidade, de puerilidade, é indício de inferioridade. Os espíritos superiores, os elevados, jamais fazem ou trazem mensagens inúteis. E também aquela questão das sensações no médium. Se os espíritos são felizes, a manifestação no médium é tranquila, é leve. O espírito se manifesta com sensatez e o médium também se manifesta com sensatez. Agora, se o espírito é infeliz, sofredor, às vezes o médium se manifesta um tanto agitado, num estado febril, num estado de mal-estar, porque essas sensações passam para o sistema nervoso do médium. Agora, mesmo a agitação não é uma regra absoluta, porque se o médium é um tanto agitado, não vai haver um contraste com a presença de um espírito também agitado. Além disso, a própria impressão nervosa num médium ou noutro é variável. Então, essa agitação não é uma regra absoluta. E também a rapidez da escrita
não é um ponto à parte, num caso de psicografia. Escreve com muita rapidez, essa rapidez da escrita não é a agitação convulsiva. Beleza, gente? Acho que temos que ler mais vezes esse capítulo aí. Ele é um capítulo um tanto longo pela relevância do caso, né? Então, lembra, os espíritos inferiores, eles, principalmente fora da casa espírita, com quem nós podemos sintonizar, eles, os superiores, jamais vão usar mensagens ridículas, jamais vão falar dos nossos erros ou dos erros alheios, de forma, né, numa linguagem de não elevada, e dos erros alheios, os superiores não vêm falar para nós. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Se não é uma coisa útil, que a utilidade disso? Para que essa comunicação? Ela é efetivamente útil com relação aos meus defeitos morais? Não é, então não provém de espírito elevado. João, beleza? Que nós temos que nos cuidar agora, lapidar agora, para nós sermos no futuro um espírito menos problemático, já continuar um trabalho na espiritualidade, já iniciando aqui. Seria isso? Como é que é, Estefânia? Nós teríamos que ter cuidado com o nosso comportamento, com nossas atitudes, o que a gente aprende a aplicar agora, para o futuro ter um espírito já mais com iniciação de elevação, né? Porque agora tem que começar agora, nosso trabalho aqui, né? No que a gente lê, no que a gente interpreta, no que a gente faz, até no que a gente pensa, no que a gente passa. Seria isso? Envolve isso. Agora, o estudo de hoje buscou a seguinte finalidade. Recebi uma intuição. Fui dormir, sonhei, e a comunicação que veio me foi essa. Essa comunicação, ela é verdadeira ou é útil? Ou é falsa? Ela provém do espírito superior ou do inferior? Qual é a finalidade dessa comunicação que me chegou? Porque os inferiores querem nos levar a situações ridículas, querem nos levar à separação do grupo, né, da família. Então, a gente está analisando essas mensagens que nos chegam por intuição, no sonho ou na audiência, para a gente saber se a mensagem é boa ou é ruim, se vai nos levar a alguma finalidade elevada ou não. Na verdade, o Allan Kardec passou uma metodologia para a gente analisar, né? Exato. Passou. E a gente incluiu esse capítulo 24 do Livro dos Médiuns aqui, porque ele tem vínculo com o qual que a gente está estudando, dos falsos profetas. Falso Cristo 21. 21. Beleza? Mas aconselho o reestudo, não a leitura, mas, digamos assim, o estudo detalhado, meditativo desse capítulo. Tem muita coisa lá, um capítulo grande. Verdade. Relembrando as mensagens que chegaram, que marcaram aí a consciência, lembrando que o Kardec diz para a gente só guardar as que são elevadas, úteis, de bom senso. Legal, gente? Beleza. Excelente. Bom. Então, vamos lá, né? Vamos. Vocês querem que eu faça a prece? Na verdade, eu ia ler uma prece de Bezerra de Menezes antecedendo a uma sessão mediúnica, que eu achei muito bonita. Então lê para a gente, Paulo. Pode ler, Paulo. Senhor Jesus, aqui estamos, teus servos imperfeitos que reconhecemos ser, tentando o ministério da caridade fraternal, que nos ensinaste com exemplo da renúncia e do sacrifício. Desvestidos dos recursos que se fazem imprescindíveis para os relevantes labores, não dispomos da necessária capacidade de discernir
e ajuizar com segurança, atender e agir como de desejar. Mais vinculados aos julgamentos humanos e às humanas reações, sentimos-nos impossibilitados de tomar as medidas melhor acertadas e enunciar as palavras na condição de terapêutica santificadora. Ainda, imantados pelos fluidos densos, faz tardar nosso raciocínio e vagarosa nossa ação. Em consequência, convidados a ajudar, conhecer mais para socorrer melhor, procedemos como crianças caprichosas, que apenas desejam para agora, sem responsabilidade de esperar, adiar, confiar e prosseguir, inalteráveis no árduo labor. Em face disso, recorremos à tua fonte de inexaurível bondade, suplicando inspiração e socorro, iluminação e caridade. Não nos encontramos aqui na posição de espíritos felizes ou mensageiros da verdade, que sabemos não sê-los, mas na condição de irmãos, igualmente necessitados. Na dor alheia, identificamos a própria dor, e na limitação imposta pela ignorância no próximo, descobrimos em nós a ausência de luz e sabedoria. Há, todavia, amorável amigo, o desejo sadio de lenir as exulcerações que nos são apresentadas, oferecer a tua claridade aos que tropeçam nas sombras e doar as mãos ao trabalho, para nos transformarmos em sirineus, junto aos que desfalecem sob o peso da cruz, que se impuseram por leviandade e loucura, teimando em desconhecer tuas santas lições. Enriquece-nos de amor, a fim de que o nosso verbo lenifique e encoraje, nossas energias despertem e vitalize, nosso esforço conjugado se converta em união contigo. Sê o sábio diretor desta realização que nos entregas a executar, na condição de obreiros incipientes quais somos, necessitado de segura condução. É essa, gente, a mensagem. Ela está na página número 231 desse livro Grilhões Partidos. Eu fiquei assim, meu Deus, admirado com o conteúdo. Bonito mesmo. Deus, oh Deus. É lindo. Quanto maior, mais humilde, né? Mais lúcido, né? Exatamente. Nossa, a gente fica assim. João, seu áudio está desligado. Você falou, mas a gente não ouviu. Grilhões Partidos, qual que é a página, Paulo? É na página 231, tio Júnior. 231, beleza. Ela está destacada do texto porque ela tá em itálico, né? E é uma... Nossa! E aí o próprio Bezerra vem trabalhar, né? A Marlúcia leu aí o livro, talvez ela se lembre de algumas coisas. É muito lindo. Aí ele mesmo vem trabalhar numa situação assim, nossa, que ensina tanto a gente, vale a pena ler. Eu nem sei se deveria fazer esse comentário, mas de qualquer forma é assim, ó. A gente foi sugestionado, viu, gente, a ler essa coleção do Manuel Filomeno de Miranda por causa das sessões mediúnicas. E é uma série de 17 livros.
Mas eles ensinam muito, muito mesmo a gente, tá? É mais assim, mais dedicado, né? Mais direcionado para esses trabalhos. Mas ensina muito a gente. Manda uma foto dela no grupo aí da oração, Paulo. Tá bem. Eu cada vez me convenço que eu não sei nada, gente. Graças a Deus que eu estou com vocês aqui, estou aprendendo, porque, meu Deus. Ai. Eu estou partindo meus grilhão. Um abraço, gente. Bom dia. Bom dia. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, gente. Até amanhã. Fica com Deus. Até amanhã. Fiquem com Deus, gente. Tchau.